Olá, meu nome é Diogo Santana e você está no podcast da Livraria Córdula. Estamos aqui, né, claro, né, de antemão, gostaríamos que você se inscrevesse no nosso canal, curtisse as nossas postagens, divulgasse para o mundo, porque o nosso objetivo, o nosso propósito é divulgar a literatura nacional, é divulgar o livro, é divulgar esse grande amor que nós temos à literatura e ao livro enquanto objeto, claro. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que eu já estava há algum tempo, né, com o propósito, com o desejo de bater esse papo. Nós já temos uma conversa com ela no nosso Instagram e hoje nós estamos aqui presencialmente para ter esse papo. É justamente com a Simone Campos, autora do Nada Vai Acontecer com Você, publicado pela Companhia das Letras. Olá, Simone, tudo bom? Tudo bom, Diogo? E aí? Mais uma vez estamos aqui para a gente conversar, né? Agora, dessa vez, presencialmente, né? Presencialmente. E aí, como é? Bom, e para início de conversa, né? A gente vai para o início, né? Para o início de tudo, né? Como é que começou a Simone leitora e de leitora se tornando escritora? Bom, criança, né? Eu não sabia ler e eu aprendi a ler enquanto eu estava com gesso no pé por 3 meses com gibis. O mesmo gibi que eu lia vezes, inúmeras vezes, assim, repetidas. Lia não, né? Olhava as figuras. E aí, um belo momento, assim, eu percebi que eu estava lendo. Eu sabia as palavras que estavam ali nos balões, sabe? Isso foi muito mágico. Eu fui mancando até a sala, né? Que eu tava de pé engessado. Falei, mãe, eu sei ler. E aí eu tive que demonstrar para ela. Eu conseguia ler tudo. Assim, já sabia. E eu tinha 5 anos de idade. E aí ficou um pouco mais fácil a tarefa de me contar a história na hora de dormir, né? Eu mesma pegava e lia. Eu lia muito, eu lia rápido. Eu lia os mesmos gibis muitas vezes. E sempre queria novos, enfim. E eu também lia livros, os livros que eram para crianças e alguns que eram impróprios, mas estavam lá, e eu pegava. Enfim, essa época foi muito de ler tudo que vem pela frente. Eu vou pedir perdão assim pela minha voz, eu tô um pouco resfriada ainda, tô ficando melhor, tô com uma voz um pouco de pato. Mas aí eu. Tá, isso foi como leitora. Eu era uma jovem leitora ávida, queria coisas que eram muito além do nível da minha idade, talvez impróprias também. E depois de um tempo, eu comecei também a querer escrever. Volta e meia, eu escrevia aquele romancete de criança e entregava, assim, para os adultos. Ilustrado, às vezes não. Então, meu sonho era ser escritora quando eu crescesse. E eu não esperei muito, eu logo comecei a tentar escrever um romance, né? Tipo, uma história, assim, de aventura, e depois eu deixava pela metade, via que não estava ficando muito bom, porque eu era muito exigente, eu queria ler uma coisa, queria escrever uma coisa que eu gostasse, fosse gostar de ler, digamos assim. E, enfim, com 17 anos eu consegui terminar e publicar meu primeiro livro, que foi o No Shopping, ou No Shopping, que é um trocadilho bilíngue aí. E começou, então, minha carreira literária. Mas demandou, pra mim, já era muita... Tipo, era a enésima tentativa de escrever um romance. Já estava exausta de tentar. E foi um pouco de sorte, porque... Aliás, foi uma baita sorte, porque eu simplesmente pesquisei qual editora aceitava novos autores. Na época, a Sete Letras, aqui do Rio, era bem conhecida por isso, e isso saía nos cadernos literários que também existiam naquela época, mais precisamente no ano 2000. Literalmente cravado, 2000 cravado. E então, eu levei lá, deixei um pacote na portaria, conforme tinham me instruído, e fiquei esperando em casa, sentada do lado do telefone, né? E não tinha nem e-mail direito naquela época, assim, tinha, mas não era para esse tipo de contato. E aí, sério, passou uma semana e meia e o editor me ligou querendo conversar. Aí minha mãe, dessa vez, foi comigo. Não,
vou com você, né? Você é menor de idade, não pode assinar contrato. Realmente eu não podia. E ela foi falando assim, me preparando psicologicamente, dirigindo e falando, olha, Simone, eu não tenho dinheiro, se ele quiser que eu banque a edição, não vai rolar. Uhum. Não vai rolar, então se prepara, porque eu não vou pagar. Você não vai poder publicar o seu livro, tá? Eu falei, tá bom. E o cliente, assim, não, vou abafar, ninguém vai cobrar nada. E eu dei essa sorte extra que ele realmente quis bancar a edição, o que é muito Legal. raro. E aí eu virei editora, autora publicado. Bacana. Então, o seu primeiro livro foi o No Shopping, né? Foi, o primeiro livro que eu terminei e entreguei na editora foi o No Shopping. Uhum. E aí depois do No Shopping... Devia ter trazido os livros para mostrar, né? Eu falei, mas é o A Feia Noite, é um livro... Depois põe uma imagenzinha, não sei se dá Sim, para fazer sim, esse tipo de dá, coisa, dá. né? Mas é um livro mais sombrio, não tem mais aquela coisa adolescente, tanto. Tem uma pós-adolescente de 21 anos, e ele foi escrito entre meus 18 e 23, então tá bem na minha média da época. Então, essa moça de 21 anos, ela era prodígio da matemática e ela desistiu de tudo, assim, dessa seara para fazer trabalho sexual. É a Maria Luísa. E aí as pessoas pensam, a Maria Luísa é seu alter ego, mas o Francisco, que é a contraparte dela no livro, que é um marqueteiro político, ele também é meu alter ego. Então as pessoas não entendem muito de mim para sair falando isso. E aí, esse livro as pessoas não compreenderam muito bem, mas ele tem fãs ardorosos. Quem entendeu, entendeu. E aí eu comecei a falar para mim mesma, eu escrevo muito hermético, eu preciso de uma coisa mais, né, assim, acessível. Eu quero ser mais acessível, me comunicar com o leitor. E aí eu comecei um livro de contos, que depois eu consegui até o patrocínio da Bolsa Petrobras Cultural para terminar, chamado Amostragem Complexa. E aí dá para ver de um livro para o outro, minha linguagem mudou. Uhum. Tá muito mais, assim, transparente, mas é um falso transparente, porque tem muita profundidade ali, se você cavar. E daí em diante eu fui investindo mais nessa coisa da comunicação com o leitor do que, não, vou expressar a minha arte, assim, às custas da paciência do leitor. Tem gente que gosta, mas não é só isso, não é só disso que é feita a literatura. Depois disso teve minha experiência mais louca até o momento, eu acho, que foi o Owned, um novo jogador, um livro-jogo sobre videogames, que dá uma certa zoada na cultura machista gamer. E o livro de 2011 foi antes de Gamergate, de vários problemas que nós tivemos aí. Mas é um livro-jogo, está online de graça, porque também teve patrocínio Petrobras. E o online de graça está em novojogador.com.br. Mas só o impresso que tem walkthrough. Ou detonado, né? Como a gente diz em português. Então esse é o preço da sua facilidade de leitura. Comprar meu exemplar do Owned. Depois desse, aí eu fui chamada para ir para a Companhia das Letras. Aceitei, fui. Todos esses primeiros 4 livros foram publicados pela Sete Letras. Grande Jorge Viveiro de Castro, editor de lá, muito bom. Continua nativo, ainda bem. Mas ele, enfim, aí passou essa parte da vida, começou outra fase. E foi A Vez de Morrer, que eu passei um tempo tentando fazer uma coisa que não deu certo depois dele. E, por fim, eu lancei o Nada Vai Acontecer com Você, que tá aí nas suas mãos. Que é o meu primeiro suspense. E acho que é isso até agora. Trajetória. Toda a trajetória. Bom, eu li o Nada Vai Acontecer com Você. Foi o livro que eu li. Né? E muita coisa interessante aqui. Bom, que a gente vai, né, entrar um pouquinho nessa discussão. Então, eu queria que você comentasse para as pessoas que estão nos assistindo, né, um pouquinho da sinopse desse enredo. Né? Bom, o Nada Vai Acontecer com Você é a história de 2 irmãs, a Lucinda e a Viviana. A Lucinda é a mais velha. E um belo dia ela descobre que a Viviana desapareceu. Falam para ela, olha, ela estava marcada comigo aqui em São Paulo, não apareceu, liguei, não atende. Você conseguiu contato com ela? A Lucinda não consegue.
E ela fala, não, vou ter que parar tudo aqui e ver, ir atrás disso, né? Ela denuncia pra polícia, minha irmã desapareceu. Meio que falam, aqui, posta isso aqui na rede social. E ela, tá bom, mas eu preciso ver minha irmã, né? Aí ela vai e começa a vasculhar, assim, os eletrônicos da irmã pra saber mais da vida dela. E ela descobre um grande segredo que provavelmente as pessoas que leem a sinopse já sacam, que ela é trabalhadora sexual. E aí, a amiga que falou que ela tinha desaparecido também é. E, na verdade, essa amiga é namorada. Mas isso é só o começo. Isso é, tipo, literalmente, sei lá, o segundo capítulo. E aí ela vai cavando, a Lucinda vai investigando como uma boa detetive e vai descobrindo, desencavando coisas. A Graziane, namorada da Viviana, também começa a descobrir coisas e elas vão juntando os esforços para tentar achar e saber o que aconteceu com a Viviana. E é essa a sinopse. Bacana. Algumas coisas me chamaram a atenção. Claro, o livro tem vários elementos ali que chamam a atenção, que levam a uma discussão, né, que além da própria questão literária, né, vai para questões mais, entre aspas, filosóficas, né? A questão do machismo, uma questão que me chamou muito a atenção é o peso da imagem, né, o peso das diferenças de cobrança em relação à imagem do homem e da mulher, né? Isso me chamou muito a atenção. Você tem 2 pesos e 2 medidas, né, para essa... Isso logo no começo do romance, né? Você tem, por exemplo, a maneira como a... Eu anotei aqui. A Lucinda, né? A Lucinda, ela está observando uma propaganda, né? E ela faz toda uma reflexão em cima do peso da imagem da mulher enquanto propaganda, né? Dentro de uma cultura que vende a partir da imagem da mulher, diferente de uma outra situação que acontece também com ela, né? Logo no início, onde a imagem masculina é utilizada para impor um certo poder, uma certa... uma questão de nude, um nude, né, que tem lá, né? Como se fosse, olha, não importa se a pessoa quer ou se ela não quer, se está envolvida ao desejo dela ou não, e ponto, joga assim, pá, né? Para além da questão da narrativa, como é que você avalia essa questão? Eu fico vendo que muitas vezes a mulher é meio... É uma pergunta tão complexa que eu não sei nem por onde começar, na verdade. Primeiro essa questão de, tipo, a mulher que a Lucinda vê no começo, ela é branca. E a Lucinda e a Viviana, né, que são irmãs, elas não são. Elas têm, né, assim, ascendência indígena. E elas se identificam como caboclas. Ou, né, dependendo do momento, não brancas também. Mas... E essa pessoa que serve para... A imagem dela serve para ser modelo de... vamos dizer assim, de escopo nacional. Ela é branca, ruiva, sabe? Olho claro. Ela tem uma aparência, assim, europeia. E isso aí é injusto. Mas, por outro lado, também não é um emprego fácil. Porque ele é totalmente baseado na sua imagem e isso é associado à juventude e depois de um tempo isso acaba. Por mais que você faça plástico, por mais que você faça procedimento. E isso é o que a Viviana, que oficialmente é modelo e é desde uns 12 anos de idade, ela vive. Elas têm prisões diferentes. A Viviana, que tem um corpo de modelo perfeita, e a Lucinda, que tem o corpo, né, gordo, acima do peso, desde também a cidade. E ela tentou ir para frente das câmeras e foi rechaçada. Então ela tem essa dor. Com ela carrega essa dor, até ressentimento com a irmã que conseguiu. Mas a irmã que conseguiu a que preço, sabe? E todas essas discussões estão ali no livro, de uma forma que não fica eu estou botando o dedo na sua cara e te dando uma lição de moral.
ou uma tese acadêmica. Uhum. Então, eu acho que é uma discussão muito rica e que ela é Sim. melhor feita na literatura do que escrevendo tratados, sabe? E quando o cara ele manda um nude não solicitado, assim, assintosamente para afrontar a Lucinda, ele tá dizendo assim, a própria Lucinda depois de um tempo ela chega a essa conclusão. Ele tá dizendo assim, eu te desejo, mas você não merece. Uhum. Porque você é gorda. E isso é uma coisa muito dolorosa. E que como ele acha que pode agir assim com ela, sabe? É toda uma estrutura patriarcal que faz ele sentir esse direito a agir dessa forma. Então, é por aí que a gente começa a falar disso. Uhum. Eu comecei a escrever esse romance por conta de... vou começar por esse fio da meada. O romance vai ter mulheres com questões de imagem, porque a mídia fez elas se sentirem inadequadas desde os anos 90. Então tem esse acompanhamento delas crescendo sob essa pressão horrorosa Uhum. e criando rivalidade, criando competição entre elas e outras mulheres. E como isso, tipo, afetou muito a relação delas entre elas e com o mundo. Aham. Interessante, bem interessante. Eu vou fazer uma pergunta que talvez não pareça muito relacionada, mas tem tudo a ver para um contexto que eu vou chegar. Como é que você se dá muito com a narrativa do Machado? Porque, assim, não é a maneira de escrever, tá? Não é a maneira de escrever. Mas, por exemplo, a maneira... Você tem as duas personagens principais, mas a maneira que a história vai se desenrolando, você vai fazendo uma avaliação de uma época, né? Uma avaliação de uma cultura. E isso me lembrou Machado. Veja bem, não é a maneira de escrever, claro, mas é como se tivesse um olhar machadiano nesse aspecto. Ai, gente, que elogio maravilhoso. É, Obrigada. porque isso me remeteu bem ao Machado, de usar, entre aspas, usar o personagem para avaliar uma época, né? De maneira que não é bem nesse caso. Existem outros escritores que também fazem isso, de que o personagem acaba sendo o meio pelo qual a época está sendo jogada à discussão, né? Sim, obrigada de novo. Eu tô muito, assim, né, tocada pelo montante do seu elogio maravilhoso. Mas eu sou muito fã do Machado, de verdade. Como eu já lia muito desde pequena, eu lia coisas além do que eu deveria para minha idade, eu sou extremamente fã de Machado. Porque quando deram Machado pra gente ler, começa com 5 minutos viuvinha, primeiro ano do ensino médio, aí eu já tava, assim, um pouco mais avançada. Porque dizem, vai dar livro do Machado de Assis para pessoas do ensino médio lerem, não vão entender nada. Você também tem pouca fé, né? Homem de pouca fé. E mulher de pouca fé. Porque vai que tem um ou dois que entenda, já vai... Ou então que acenda uma centelha lá dentro pra pessoa um dia vir a entender. Legal, sabe? Pode ser que dê certo. E no meu caso, eu acho que eu comecei a entender ali algumas coisas. Lendo Dom Casmurro, lendo 5 Minutos da Viuvinha. Acho que eu li Helena também. Todos esses que eles dão pra gente ler no ensino médio por causa do vestibular. Naquela época ainda era vestibular, tava fazendo transição pro Enem. Então eu certamente fiquei influenciada, assim, como por Clarice Lispector e tudo que eu li naquela época. Continuo lendo. Porque eu percebi, veja bem, como eu disse antes, não é uma maneira machadiana de escrever, mas é uma maneira machadiana de olhar. Entende? Uma pausa só pra você. Bom, além, né, dessa questão, como eu já havia... E aí entra essa abertura, né, para análise de uma época, né? Você usa um termo que eu gostei muito, logo também no começo,
Veja bem, você faz que para mim tem a ver com esse olhar, né, que você usa o termo método carioca de se tornar mulher. Eu acho que essa frase ou sintetiza essa maneira de olhar, né? Claro, e esse método carioca de se tornar mulher tem uma série de consequências, que é que você vai abordando, né, ao redor da narrativa central, que é justamente esse desaparecimento, né? E aí entra justamente na questão da relação de gêneros, né? Na maneira como você vai descrevendo, a partir desse desaparecimento, né, uma questão de violência, né? Eu queria um pouquinho que você comentasse sobre essa questão, essa relação da maneira desse olhar, né, ou a partir dessa expressão que você utiliza, dentro dessa questão de violência, né, generalizada, né? Eu tô um pouco em dúvida, assim. Desculpa. Uhum. Eu tô um pouco em dúvida sobre... Gente, a minha voz tá horrível. Eu preciso totalmente tossir um pouco. Desculpa. Uhum. Vamos ver agora. Tudo bem. Não. Bom, vai ser assim mesmo. Melhorou. Eu tô um pouco em dúvida sobre a relação entre o que você quer dizer com violência e... Sim, sim. A personagem principal, a partir ela sofre uma violência, Uhum. né? E que tem a ver, né, que de certa forma, pelo menos da maneira como que ela não é pontual, mas ela é construída socialmente, né? Ela tem uma construção social, ela não é algo que acontece pontualmente, ela é o que tem a ver com uma cultura, né? E a minha questão é como é que como é que foi para você ir desenvolvendo essa questão dentro da narrativa, essa questão da violência em paralelo com essa cultura da violência, né? Eu acho que sim. O método carioca de se tornar mulher, eu estava me referindo mais a certas pressões sociais, tipo, ir muito pra praia, manter um bronzeado, talvez alisar o cabelo, tingir o cabelo, né, fazer flexos louros, talvez uma coisa embranquecedora, ainda mais para meninas não brancas. Que mais? Talvez plástica, se você tiver dinheiro. Também depilação desde muito cedo, assim que você entrar na pré-puberdade, fazer a unha, ter uma unha grande, bonita, cuidada. Todas essas coisas assim que são meio a menina da praia ideal, sabe? Porque você está perto da praia. Esse era o que eu tinha, isso era o que eu tinha em mente, essa imagem que é forçada nas pessoas, uma coisa meio paquita, talvez, nos anos 90. Esse tipo de coisa que muita gente ainda replica até hoje, tal e qual, pode ver. Então, mas só que a gente vive uma cidade partida, violenta, então você deixar seus crianças e adolescentes em qualquer lugar não é bem visto, mas, por outro lado, torna as pessoas mais, assim, menos alienadas quanto à real situação do país. Eu acho que em outras cidades você não tem isso. Mas, por outro lado, pode ser perigoso. Mas, entendeu? Fica essa balança, assim, eu sou ambígua quanto a isso. Mas eu acho que não é uma coisa de culpar a vítima. Tipo, não, você, sabe, é toda bonitona e padrão, né? Nesse padrão carioca, e você vai sofrer violências, ou porque você foi trabalhadora sexual, você vai sofrer violências, porque você merece. De jeito nenhum. Eu sou totalmente pró você fazer do jeito que você quiser, sabe? Você dá o que é seu por quem você quiser. E você não merece ser violentada de nenhuma forma por isso. É isso que eu sou a favor. Bacana. Bom, quanto tempo você demorou mais ou menos para escrever esse...
Eu tava fazendo doutorado, Ah, então foi muito picadinho, assim. Eu fiz, sei lá, deve ter demorado uns 3 anos no todo, uhum, assim. Tudo partido, alternando com a tese. uhum, Desde a ideia inicial, talvez tenha levado até mais, assim. Até eu chegar, vou parar, botar no papel. Eu também mudei de país. uhum. Isso tudo atrapalhou um pouco. Bom, e aí a gente entra também nessa questão do trabalho sexual, né? Que é um trabalho que tem muitas também ambiguidades, né? É, justamente por também estar envolvido questões de classe, de gênero, questões sociais muito diversas, e por isso também é muito ambíguo, né? Ambíguo tanto no fenômeno em si quanto nas opiniões, né? Que, que geram, né? E no caso da personagem, né? Você tem uma personagem que tem uma situação privilegiada, né? E que faz que vai enveredando, né? Por essa trilha. Queria saber de você como é que foi a decisão de abordar esse tema, né, nessa questão, ah, e se houve muitos percalços para trabalhar esse tema, porque ele é um tema delicado. E como um tema delicado, existem pessoas que ficam pisando em ovos, né? Tentam não, ah, tentam não ser, como eu posso usar uma expressão, Invasivas. invasivas ou até ou caem no superficialismo, né, no senso comum sobre a questão, ou chutam um balde, né? E, e jogam para o lado qualquer tipo de julgamento ou de decisão de terceiros a respeito da seu próprio modo, né, de narrar a questão, de trabalhar a questão. Queria saber de você como é que foi para você trabalhar essa questão, né? Se houve muitos conflitos internos na maneira de se levantar essa problemática, ou se foi mais tranquilo para você. Olha, eu nunca fiz trabalho sexual mesmo, Uhum, mas eu sou totalmente a favor. Eu sigo várias trabalhadoras sexuais nas redes ou ex-trabalhadoras. uhum, Tem livros delas, tem textos e números delas. Eu posso citar aqui a Monique Prada, a Indianara Siqueira, inclusive uhum, se candidatou a vereadora, e agora acho que é deputada. Tem muita gente, a Mara Moira, que tá que lançou o livro Se Eu Fosse Pura uhum, barra Puta, né? Tem as uhum, duas versões. Então, acho que só o fato de eu já, né, absorver esse conteúdo delas, eu acho que já tornou naturalizada a questão. Mas desde, sei lá, dos 21 anos que eu tava escrevendo aquele A Feia Noite, já era natural para mim abordar essa questão. Eu botei a personagem que faz trabalho sexual. uhum. Mas realmente era uma coisa mais assim, idealizada, mais. Ou nem tão idealizada, mas assim, mais hermética, né? Fantasiosa. Eu cheguei a fazer um blog pra Maria Luísa, Uhum. estilo Bruna Surfistinha, mas eu Uhum. comecei o meu antes. E aí, eu acho que, pra além, assim, fantasia, e se eu fosse puta, né? Uhum. Que a Mara Moira resumiu tão bem. Eu acho que tem a coisa do tipo, enquanto uma mulher que faz sexo casual, ainda que eu não cobre, você tem umas situações assim que você vê assim, o que esse cara tá pensando, sabe? Ele acha que pode tudo, e isso é o que eu tentei colocar na voz da Viviana. Uhum. E aí foi muito engraçado porque uma trabalhadora sexual que, não sei se eu posso dizer o nome, que foi uma espécie de consultora, assim, no final, né? Não, na verdade, eu vou falar aqui uma coisa, mas aí vai revelar a identidade dela. Melhor não. Enfim, ela me disse que parece que eu já fui, do jeito que eu escrevi, assim. Isso foi um grande elogio, Uhum.
sabe? Tipo, uou, mandei bem, sabe? Bom entrar no mundo e, Aham. sabe, fazer uma voz convincente para uma pessoa que está nesse mundo. Isso é, pô, pro ficcionista dá mó abracinho caloroso, sabe? E, mas assim, eu vou dizer que eu li também uma coisa importante, uma para fazer esse livro acontecer, né? Uma tese de doutorado da Natânia Lopes. Foi bem importante sobre Constituição de Luz no Rio de Janeiro, da UERJ. Ah, legal. Eu acho que é antropologia ou sociologia, mas Uhum. é nessa seara aí. Aham. Bacana. Bom, ah, e aí você também envolve uma outra questão que é a necessidade de sororidade, né? Ao mesmo tempo, você tem mulheres que sofrem de maneiras diversas, né? Questões de violência de maneiras diferentes, mas também, do outro lado, você tem mulheres que se irmanam, né? De certo modo. Então, você também tem essa preocupação com uma questão de sororidade, de irmandade, né, entre essas mulheres. Eu queria que você também abordasse um pouquinho essa questão sobre a importância dessa sororidade. Bom, é a tônica do livro, né? Sim. Tudo se resolve por meio da sororidade. Se você não enxergar a mulher que está ao seu lado como, não sei, sua igual e sua parceira, e você der as condições para isso acontecer, nada sai do lugar. Fica tudo como tá. E isso não é a mulher só igual a você mesmo, tipo, a outra mulher classe média, né, branca, que não faz trabalho sexual. Tipo, eu acho que realmente tem que amplificar um pouco isso para abarcar outras classes sociais, outras profissões, outras vivências, outras raças, né? Porque eu acho que foi realmente, assim, um livro de eu me reavaliar muito enquanto pessoa branquela, classe média, e, né, dar a cara a tapa um pouco. E eu tô muito feliz que as pessoas que tenham lido estejam se identificando, inclusive resenhistas não brancas, sabe? Isso me deixou bem feliz, assim. E, surpreendentemente, os homens também estão se encontrando nesse livro. Não sem, assim, não é que seja tranquilo para eles, uau, né? Porque todos os suspeitos são homens. É o ex-chefe, o ex-cliente, o ex-namorado da Viviana, não vou dizer qual é o culpado, porque senão estraga tudo, mas... Então, algumas atitudes deles, até de leviandade, de falar, não é nada, ela vai aparecer, nada, que isso? Dizer assim, mas ela não é doida com esse celular, ela não perde as coisas, sabe? As pessoas ficam assim, nossa, é muito machista. E eu no início tava achando a atitude dele normal. Depois é que eu vi, nossa, com a Lucinda analisando o que ele fez, o que ele falou, aí eu entendi, nossa, e se eu penso assim, eu tenho que me reavaliar. Então, assim, causar reavaliação nos outros é muito bom também. Sim, sim. Durante a minha leitura, a gente sempre tende a fazer esse paralelo, né? Que aí entra uma outra questão, que é a questão social mesmo, né? Por exemplo, uma grande parte do romance passa na zona sul do Rio, né? E a gente faz esses paralelos com a Baixada, né? Baixada Fluminense, né? Então, embora a questão econômica, a questão de classe, a questão social seja diferente, mas a questão de cultura, questão cultural no sentido de comportamento, né, comportamental, é muito parecida. Claro, estamos falando de seres humanos, né? Estamos falando de pessoas. Né? E, embora o contexto seja diferente, existem comportamentos muito parecidos, assim, na maneira como de se observar tanto alguns comportamentos femininos quanto alguns comportamentos masculinos e na relação entre eles, né? Você comentou, aliás, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão. Você comentou na nossa conversa passada no Instagram, né?
Você já esteve na Baixada, né? Não conhece a Baixada? Olha, conhecer é uma palavra também muito forte, né? Mas eu, assim, eu era casada com um rapaz de Santa Cruz, Uhum. enfim, eu não sou totalmente um bichinho Zona Sul. Sim. Antes eu namorei muito tempo com um rapaz tijucano, Uhum. que era formado no colégio militar, enfim. E eu visitava a casa deles regularmente, assim. Eu simplesmente não olhava para aquele material, né, Sim. da Zona Sul, assim, e falava assim, nossa, que... Não, não dá. E aí, uns caras, assim, muito enrolados, muito sem pegada, muito... Não dava não, assim, pra mim. Só isso, assim. Uhum. Mas, assim, a ampla experiência eu também não tenho, não. Mas eu... E fora que a parte da minha família não é Baixada, mas é Zona Norte. Uhum. Todo mundo assim, Tijucano, Rio Comprido. Uhum. As melhores partes da minha infância eu passei brincando com meus primos na vila onde eles moravam, no Rio Comprido. Uhum. Então, enfim, eu acho que uma variedade de experiências talvez você não esperasse de alguém da Zona Sul. Eu também era evangélica, acho que isso dava mais, misturava mais um pouco, assim, Aham. as pessoas que eu via no dia a dia. Acho que é por aí. Uhum. Legal. Bom, tem algum projeto em andamento? Eu sei que tem. Eu não vou poder mentir. É. Tem, olha. Eu estou com um romance pronto, que a Companhia das Letras já assinou um contrato comigo. Ainda não tem título, mas é uma autoficção evangélica. Uhum. Sobre o meu tempo passado na igreja evangélica. Então, eu passei 10 anos, dos 7 aos 17. Eu mudei de religião aos 7 anos, porque eu fui seguindo meu pai, de católica para evangélica, de uma certa igreja muito midiática, muito teologia da prosperidade, muito, como vou dizer assim, chamativa, né? Uhum. E com igrejas na Zona Sul que cresciam. Então eu ia na igreja de Botafogo, que é um bairro que eu morei, sei lá, 90% da minha vida. E eu me envolvi bastante, assim, a ponto de eu fazer campanhas políticas para eles. Enfim. Então eu usei isso para fazer uma autoficção, que é uma ficção baseada em fatos reais, né, com aquelas mexidinhas que a gente precisa dar. Uhum. É melhor não falar o nome de ninguém. Né? Pois é. Bom, e aí como você vê a partir disso essa relação entre literatura e vida? Assim, qual é a importância, mas também como é que se dá essa relação entre o literário, ficcional, e o vivido barra real, entre aspas, né? É complicado, né? Porque sem vivências a gente não pode ter material para escrever. Mas eu certamente uso material ao meu alcance, tipo vivências, para escrever coisas. Mas eu não gostava de usar minha própria vida como matéria, sabe? Uhum. Tipo, eu vou me inspirar aqui na minha história, que é muito interessante. Eu não achava muito interessante. Uhum. E também tem uma cobrança com mulheres, que é tipo... as pessoas gostam quando uma mulher fala uma coisa pessoal dela, sabe? Tipo, é fofoca. Uhum. Olha, ela vai escrever fofoca. Não se fala assim, mas tem esse teor, né? Essa sombra na conversa, com certeza. Eles tentam até te empurrar para fazer, faz umas memórias aí, faz. E eu nunca quis fazer, em parte por causa disso. Você fica meio preso ali naquela caixa. Sempre gostei mais da imaginação. E de provar que eu tenho imaginação. Eles sempre tentam falar, mas esse livro aqui é autobiográfico. Eu falei, não. Como é que eu posso ser, sei lá, uma patricinha no shopping, uma trabalhadora sexual prodígio na matemática? Quantas vidas eu vivi, meu amigo, sabe? Não dá. Não sou vampira. Aí você fica argumentando, a pessoa fica brava, porque ela tinha uma tese ali construída, ela queria fazer um trabalho acadêmico, uma matéria de jornal, e já estava ali fechada, que você ia ser autobiográfica, e aí fica aquela tensão e a pessoa larga você. Né? Fala assim, não vou mais falar dessa pessoa chata. Não. Fica revoltada. Mas então, assim, com mulheres é tudo mais complicado, porque fica essas coisas de... Como assim? Não tem, né?
imaginação ou, como se diz, não sabe burilar como um homem faria. Então, quando um homem escreve uma autoficção, todo mundo fica, nossa, ele escreveu inspirado, sei lá, no caso da irmã dele que escalou o Everest e morreu. Não sei, tô inventando uma coisa nada a ver, assim. E ninguém fala assim, cara, será que ele tem direito de fazer isso? Ninguém faz essas perguntas difíceis, mas com mulher, as pessoas fazem todas as perguntas difíceis, sem pudor. Ou então você fala assim, não, vou escrever uma coisa absurda, a pessoa tenta te encaixar na autobiografia à força, cortando seus braços e pernas, se for preciso, para caber na tese dele. Essa parte é bem chata. Bom, meus amigos, romance da Simone Campos, Nada Vai Acontecer com Você. Te agradeço demais, Simone. Você quer deixar uma última mensagem pro pessoal? Eu acho que eu tô bem. Tá bem? Ficou muito, muito bacana. A gente vai deixar na descrição do vídeo o contato da Simone no Instagram. Além do Instagram, também no TikTok. Também tem TikTok, também tem Twitter, mas não sei por quanto tempo, né? E acho que é isso. Beleza, a gente vai deixar a descrição das redes sociais, né, da Simone, e também o link. Claro, na Livraria Córdula também está disponível, tá? Não esqueçam. Só acessar também o nosso site. Nós também agora temos um site, olha só. Agora nós temos um site, livrariacordula.com.br. Você pode adquirir o livro da Simone, né? Que com certeza vai te surpreender. Me surpreendeu também. Que bom. Me surpreendeu também. Assim, mas por que me surpreendeu? Porque como a gente estava comentando em off, eu comecei a ler literatura muito mais recente. Assim, no âmbito da minha curta vida, eu comecei a ler literatura muito mais recente, né? Então, por exemplo, um thriller, um suspense, li pouco, né? Então, eu estou começando a me aproximar da literatura e principalmente do suspense, do romance policial, muito mais recente, né? Então, isso me gera boas surpresas. Que bom. Né? Me gera boas inspirações até. Né? Então, eu te agradeço, Simone. Foi muito legal. Você gostou da entrevista? Gostou da conversa? Foi bom. E estou muito feliz por você estar aqui, porque a gente conversou no Instagram numa época de pandemia ainda, né? Numa época estava todo mundo meio isolado. Foi muito legal também aquela conversa. E agora a gente está aqui, né? No estúdio, conversando, batendo esse papo. Então, galera, Nada Vai Acontecer com Você, da Simone Campos. E sigam a Simone e, claro, também sigam a Livraria Córdula lá no YouTube. Se inscrevam no nosso canal, porque a gente precisa monetizar esse canal. E também nos sigam nas nossas redes sociais, no Instagram, @livraria.córdula, e também aqui no YouTube, no Spotify, Livraria Córdula, normal. TikTok, também Livraria Córdula, e Facebook. Grande abraço. Simone, te agradeço demais pela conversa. Foi um prazer. E com certeza a gente, quando tiver livro novo, a gente vai conversar novamente. Joia. Com certeza. Tá bom? Tá bom. Grande abraço. Tchau. Tchau, tchau.